Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas convida a conversa com a professora doutora Fátima Raquel, pró-reitora de Planejamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Fátima Raquel foi eleita na última gestão como vice-reitora e assumiu a reitoria da universidade nos últimos 2 anos. Você que está aí, aproveita e se inscreve no canal, no Tuca Viegas Convida e participa com a gente da entrevista. Fátima, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para marcar com a Luziária, a gente teve que encaixar na agenda, né? Porque tem muita coisa para fazer. Que bom, né? Sinal que tem muito trabalho. Né? Você já está com viagem marcada e ela conseguiu um espacinho para a gente conversar. Eu queria te perguntar, de início, essa questão da gente fala da autonomia, né? Da importância para poder gerir os recursos, para incentivar professores, incentivar funcionários, também se investir mais em pesquisa, né? Em desenvolver vários programas e projetos que a UERN desenvolve, que a gente percebe e cada dia que a gente conversa com as pessoas, a gente conhece mais um pouco da grandiosidade que a UERN tem. Eu queria te perguntar isso, qual a importância da autonomia administrativa e financeira da UERN? Obrigada, Tuca. Na verdade, nós é que agradecemos pelo convite, né? E a gente não podia se furtar de jeito nenhum de vir conversar contigo, falar um pouquinho da nossa universidade e principalmente nesse momento em que a tão sonhada autonomia financeira da nossa instituição tem sido assunto, né, recorrente na pauta do governo do Estado, né, com a garantia de que nos próximos meses nós teremos, sim, essa condição, essa importante dimensão para a nossa instituição materializada em forma de lei. E por que falar em autonomia? Por que a autonomia é tão importante para qualquer instituição de ensino, e principalmente quando você fala de autonomia financeira? Nós podemos dizer que toda instituição de ensino superior, ela tem 3 pilares, né? O pedagógico, o administrativo e o financeiro, orçamentário financeiro. No que diz respeito à dimensão pedagógica, né, a UERN, desde os seus princípios, ela pode sim gerir todas as suas práticas pedagógicas, planejar seus cursos, planejar suas ações, e hoje, além dessa autonomia pedagógica, nós também temos autonomia na execução dos nossos processos administrativos. Então, todas as coisas tramitam no espaço da nossa instituição. Mas, até hoje, com os nossos 53 anos de existência, nós temos uma carência que é a autonomia financeira, né? A autonomia financeira se materializa na garantia de que todo o orçamento previsto para a instituição, para que seja executado no ano fiscal, ele seja realmente transformado em financeiro. O que é isso? Eu tenho uma previsão orçamentária anualmente, nós, enquanto entes do Estado, nós fazemos parte da peça orçamentária do Estado. E essa peça orçamentária nos dá uma previsão de quanto a UERN vai se materializar, né, para a execução no ano fiscal. Só que não necessariamente, e especialmente em função da condição socioeconômica que nosso Estado vive, especialmente nos últimos anos, essa peça orçamentária se materializa em financeiro. Então, a ausência dessa garantia financeira faz com que toda e qualquer possibilidade de planejamento mesmo, de planejamento de desenvolvimento acadêmico, de desenvolvimento científico, de mais atividades de extensão, de mais serviços para a nossa comunidade, ela se vê frustrada, porque acabamos não tendo como saber o que de fato vai chegar para pagamento na nossa instituição e não temos como planejar coisas para o desenvolvimento, não apenas da nossa instituição, mas de toda a sociedade norte-rio-grandense. Então, pensar em autonomia financeira é ter a certeza de que a peça orçamentária que eu vou planejar, junto com toda a comunidade acadêmica,
a partir das prioridades levantadas pelo nosso grupo, né, que é aí docentes, discentes e técnicos administrativos, ela vai sim se materializar em ações exequíveis, ela vai realmente acontecer naquele ano, a nossa comunidade vai ver os seus anseios serem materializados em objetos, em práticas, em serviços, e, consequentemente, eu sempre digo quem ganha é a sociedade, porque a UERN, ela é fruto dessa sociedade e ela está aqui para servir a sociedade. Né? Se observarmos ao longo da nossa existência, ao longo dos 53 anos, não tem uma cidade no Rio Grande do Norte, não tem uma família no Rio Grande do Norte que não tem uma pequena história ou uma máxima história com a nossa universidade. Então, muitas vidas já foram transformadas e a materialização da autonomia financeira vai contribuir ainda mais para o desenvolvimento sustentável da nossa instituição. Fátima, a gente vê, eu conversei há 15 dias com a diretora do museu, né, da arte, Museu de Arte, né, e Cultura Sertaneja, lá do campus de Pau dos Ferros. E ela falou da importância de integração da comunidade, né, junto ao museu, né, até contou a história de um senhor que só tinha visto, achava muito bonita a universidade, mas como ele morava num sítio, ele não via muito. E ela conseguiu fazer com que ele fosse para lá para trazer as histórias e tal. Como é que funciona? Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem junto, né, fora dos muros da universidade, né? Porque eu acho que isso faz com que as pessoas percebam mais essa importância que tem. E porque eu acho que algumas pessoas que não conhecem não sabem o que é desenvolvido pela UERN, né? Não é só uma universidade fechada, né, entre uma sala de aula, né, existe muito mais coisa que atravessa isso, né? Isso, com certeza. Apesar de, para muitas pessoas, a gente aqui só fazer graduação, ensino de graduação, o próprio ensino de graduação, ele prescinde na formação que o aluno desenvolva pesquisa, desenvolva extensão. Então, ele não é apenas aquele aluno de estar sentado em uma cadeira recebendo conhecimento. É uma troca, até porque entendemos que todo e qualquer processo de formação, ele só é construído nessa relação dialógica, né? E isso é o perfil muito forte da nossa universidade. E cada vez mais, né, ao longo dos últimos anos, eu acho que nossa comunidade, na sua inquietação contínua, tem entendido fortemente esse seu papel social, esse seu papel de inclusão, né, de estar dentro da sociedade, como também da sociedade estar dentro da universidade. Precisamos cada vez mais perder esses muros, essas barreiras impostas, muitas vezes não por nós, mas pela própria construção cultural, construção social do que é uma universidade. A universidade, ela é sim de todos e para todos. Quando a gente fala nesse entrar na casa das pessoas, as pessoas entrarem na universidade, é nessa perspectiva de que qualquer produção de conhecimento, qualquer desenvolvimento, ele parte da realidade. Então, a universidade cada vez mais está construindo os seus processos de trabalho, está construindo a sua formação a partir dessas vivências práticas. Então, cada vez mais temos pesquisas aplicadas à sociedade, buscando essa transformação social. Cada vez mais as nossas ações de extensão são mais robustas, né? Chegando em muitas casas. Você falou de um trabalho muito importante, que é o do museu, né? E aí eu poderia citar inúmeros outros, os ambulatórios que a gente tem, o trabalho nos laboratórios de química, de física, nos núcleos de línguas, de artes, no nosso conservatório de música. Então, chegamos em toda a sociedade com diferentes peças, diferentes trabalhos, diferentes ações, e com isso contribuímos para transformar essa vida. Semana passada mesmo a gente estava tendo uma ação aqui no nosso parque municipal, e estava lá uma série de alunos que participam do Projeto Esperança, né, que são alunos de extensão da universidade, adolescentes tocando, fazendo aula de violão, e uma das meninas a que estava conduzindo o grupo era uma aluna do núcleo de extensão.
Então, assim, a universidade ela tem cada vez mais chegado à comunidade, é cada vez mais jovens de 11, 12 anos já conhecendo o que é isso e, a partir daí, descobrindo os seus interesses, as suas necessidades, para a sua construção social, a sua construção enquanto cidadão. Então, estamos cada vez mais caminhando no sentido de estarmos mais perto da comunidade, mas também de trazer a comunidade para perto da gente. Afinal de contas, não somos uma ilha, isso é fato. Né? E como eu já disse, toda construção ela é uma via de mão dupla. Então, quanto maior a minha apropriação dos espaços e das necessidades da população, e quando eu digo a minha é da universidade, mais a universidade consegue contribuir para essa transformação social. E eu sempre reforço que a UERN, no Rio Grande do Norte, ela é motor de desenvolvimento e de transformação. Sabe por quê, Tuca? Nós fomos a primeira universidade a estar no interior do nosso estado. Desde 1968 que nós estamos no interior, crescemos, nos capilarizamos no interior. Então, quando uma família de agricultores teria condições de botar seu filho na capital para estudar? Muito dificilmente. Então, muitos tiveram acesso ao ensino superior graças à capilaridade da UERN no interior. E aí posso reforçar que ensino superior de qualidade. Né? Nós temos nossas questões econômicas, sim, claro, porque vivemos num estado que sofre muito de questões de carências econômicas, que tem uma dificuldade muito grande em se alavancar enquanto um estado produtivo, enquanto um estado de uma excelente arrecadação, mas estamos também contribuindo nessa busca por essa dimensão, mas, apesar disso, nós sempre buscamos, ao longo da história da instituição, fazer ensino de excelência. Então, temos aí destaques em todos os cursos, alunos, né, que se destacaram em nível estadual, municipal, nacional, né, e nosso forte, né, especialmente nos anos iniciais da nossa instituição, que era a licenciatura, ela veio sim para atender fortemente ao nosso estado, né, tendo mais de 90% dos professores do Rio Grande do Norte oriundos da nossa UERN. Então, que seria dos diferentes cursos, dos médicos, dos advogados, se não houvesse professores na educação básica, formados em sua grande maioria pela UERN, para poder dar suporte para que esses médicos, advogados e, no futuro, juízes, promotores, pudessem ter sua educação básica e, consequentemente, chegar à universidade. Então, a UERN ela tem esse diferencial. Né? E hoje, cada vez mais, né, principalmente por vivermos um novo momento na nossa sociedade, com toda uma reorganização e, inclusive, transformação das formas de ser e estar, né, nós também estamos acompanhando essas mudanças e, consequentemente, repensando as nossas formações, repensando os processos de construção do conhecimento, porque queremos, cada vez mais, acompanhar esse desenvolvimento da sociedade. E interessante, Fátima, que a gente percebe a contribuição que vocês, né, enquanto entidade, enquanto universidade, têm dado para as administrações públicas também, né? Eu achei muito interessante em Mossoró que sempre as administrações, eu estou há 12 anos em Mossoró, então eu estou na terceira administração, quer dizer, terceira não, quarta, porque teve uma que saiu, voltou, e sempre se buscando profissionais oriundos da UERN, ou até que estão dentro da UERN, que pedem para vocês cederem, para eles poderem cumprir. E essa administração também parece que pegou bastante gente, né? Então, e uma outra coisa que eu lembro com muita alegria, quando teve os 50 anos da UERN, que vocês criaram um selo, e as pessoas colocavam, eu sou da UERN, colocavam no Facebook, no Instagram, e a gente via assim, você lembra, pô, esse advogado, esse médico, vários profissionais, né, dos mais diferentes ramos de atividade lá, dizendo, a minha formação é da UERN. E as pessoas têm muito orgulho disso, que é isso que eu acho legal, né, tipo, a gente tem cursos, né, aqui, o curso de jornalismo é super conceituado, né, direito, vários cursos que tem dentro da UERN que são super conceituados em termos de Brasil, né?
sim, a gente vê que são excelentes profissionais que estão no mercado, mas não só no mercado local, também no mercado regional e no mercado nacional, né? Eu tenho até, inclusive, amigos que são oriundos da UERN, que estavam agora fazendo pós-doc na Europa, né, para voltar para incrementar ainda mais, né, o processo de funcionamento da universidade. E isso é muito gratificante, né? Você contribuir para a formação de pessoas, que é aquela coisa quando você falou, você está transformando a vida, você está transformando as pessoas, né? As pessoas estão começando a pensar, a questionar, a ver que elas podem um pouco mais e podem crescer. Isso é muito importante. Ah, com certeza. Eu sempre coloco que só quem vive a universidade sabe a sua importância, né? E como você disse, o que eu sempre digo, quando eu fazia as colações de grau, eu acho que era um discurso recorrente meu nas colações de grau. Podemos não ter as melhores paredes, as melhores tecnologias, mas temos os melhores recursos humanos, que aí seriam nossos docentes, nossos discentes e nossos técnicos, porque eram pessoas que vinham para a universidade querendo realmente transformar as suas vidas e transformar a vida das pessoas, né? Nós temos histórias, relatos de histórias belíssimas na nossa instituição, de pessoas, de famílias que foram transformadas pela UERN. E isso, para a gente, é fator agregador e fator que nos motiva. Por quê? Porque, enquanto instituição, nós estamos contribuindo de maneira inegável para que essas pessoas possam ver novos horizontes. E eu acho que esse é um papel de qualquer instituição de ensino. As pessoas buscam a universidade não apenas por uma formação limpa e seca, mas também por uma construção. As pessoas se constroem, eu sempre coloco também que é a segunda família, né? Nós somos aqui, os alunos que chegam, a gente se defende, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa entrar, viver o ERN, principalmente por esse motor de luta, né? De busca por melhoria, de garra, determinação que a nossa instituição tem. É muito difícil alguém chegar e não se contagiar com esse sentimento de pertencimento e de querer tanto ter uma vida diferente, como contribuir para que a instituição seja motor de desenvolvimento do Estado, né? E ao longo da nossa vida, eu acho que isso tem se materializado. Por mais que alguns queiram abafar um pouco o nosso papel social, né? O nosso papel de transformação, mas é muito difícil quando você passa da capital, principalmente, né, para o interior, não reconhecer o potencial de transformação da nossa universidade, na nossa sociedade. As pessoas tinham que ter uma visão mais ampla das coisas, né? Pensar mais coletivo e deixar de pensar tão individualmente. Mas acontece diariamente, a gente tem isso diariamente. Mas com as colocações é que a gente pode mostrar realmente os trabalhos que estão desenvolvidos. Fátima, eu conversei com Cecília. Cecília já tinha sido eleita, mas não tinha sido empossada ainda. Eu conversei com ela, acho que em agosto. Ela foi empossada agora em setembro, né? E ela falou, ela estava dizendo, Tuca, por exemplo, no ano passado a gente teve um orçamento, sei lá, 6 milhões e chegou a 200 mil reais, 300 mil reais. Como é que vocês faziam? Como é que vocês fazem ainda, né? Porque vocês ainda contam com isso, né? De repente vocês planejam tudo. Eu tenho que fazer isso aqui, tem esse projeto, tem esse, tem isso aqui, tem esse prédio que está aqui, aquelas coisas. A gente precisa ajeitar, como você falou até que no discurso, independente das nossas paredes, né? Que eu imagino que às vezes... Como é que vocês conseguiam organizar as necessidades para poder tocar? Na verdade, eu sempre brinco também que ser gestora pública da UERN, principalmente, que eu só sei falar da nossa realidade, né? Eu não vivo outra, é um exercício constante de ajustes mentais, inclusive, né? Porque a gente Mágicas, né? tem mágicas, pronto, a palavra seria... É um exercício de mágica, porque realmente isso que a professora Cecília falou, né, nossa reitora, é a mais pura realidade. A gente já teve o nosso orçamento de pessoal, né, tirando, claro, os momentos de atrasos, de folha de pagamento, ele realmente se materializa quase na sua concretude, né? A gente, principalmente agora, nos últimos anos, com
a gestão da professora Fátima, que tem tentado colocar a folha em dia, né? A gente tem conseguido materializar o orçamento de folha, que é o anexo 1, de fato, ele realmente acontece, nossos servidores, docentes e técnicos, eles recebem seu salário, que é um direito, se você trabalha, né, você tem Claro. mais é que ter o direito de receber. O nosso maior problema, né, é o nosso custeio e o nosso investimento. O custeio para o dia a dia, ele não se materializa, como eu disse, nós temos o orçamento, mas esse orçamento não se materializa em financeiro, e se no custeio isso é difícil, no investimento isso é quase que impossível, né? Nós já tivemos situações, como a professora Cecília mesmo colocou, de ter um valor X de investimento e a gente usar 1/20 desse valor. Conseguir executar 1/20 desse valor, não por incompetência nossa, muito pelo contrário, mas pela dificuldade de ver esse orçamento se materializar, inclusive em orçamento, porque como não temos autonomia, tudo precisamos pedir ao governo. Então, eu quero executar esse orçamento, me disponibilize ele. E muitas vezes a gente fazia o pedido e não se materializava nem a abertura da aba para a gente dar a declaração de que tínhamos orçamento para fazer os serviços acontecerem. Então, assim, nessa dificuldade, algumas vezes, a gente, em parcerias, em busca de emendas, né, em bater a porta de outros entes, a gente conseguia materializar alguns esforços nessa troca com outras instituições, né, nessa busca de parceiros que nos ajudassem, no diálogo contínuo com o governo, né, da importância de execução de determinadas ações na nossa instituição, mas em outros momentos nós fomos frustrados, sim, porque temos aí, ao longo dos 53 anos da nossa instituição, algumas necessidades que já perpetuam há alguns anos, né? E por essa dificuldade orçamentária e financeira, a gente não consegue fazer essas pautas avançarem. Por isso a expectativa tão grande na autonomia. Porque tendo essa autonomia financeira, é claro que a universidade não vai mudar do dia para a noite. Claro. Tudo vai ser fruto de um planejamento, né? Com a eleição de prioridades, da prioridade 0 até a prioridade que der para a gente trabalhar a cada um com esses orçamentos que teremos e esses financeiros, mas a expectativa muito grande é nessa perspectiva, porque realmente, em algumas situações, a gente faz mágica, consegue em acordos e parcerias materializar benfeitorias, mas em outras não, a gente tem carências ainda que se perpetuam pela dificuldade financeira que vivemos, né? Mas eu acho que nesse momento, como a gente estava conversando um pouquinho antes, não é falar de coisas negativas, hoje a gente tem que pensar o positivo, pensar que a autonomia vai sair e que a universidade, nos próximos anos, ela vai sim ser ainda mais motor de desenvolvimento para o nosso Estado. Fátima, e se a gente pensar, colocar no papel, o orçamento da UERN significa muito pouco dentro do orçamento do Estado, né? Então, o percentual é mínimo, né? Então, não é uma coisa que vai alterar alguma coisa da estrutura do Estado, né? As pessoas devem pensar nisso também, né? Com certeza. Hoje, o que a gente está trabalhando na nossa peça da autonomia financeira, que foi uma peça extremamente discutida, dialogada, que foi feita projeções aqui pela nossa Pró-Reitoria de Planejamento, vendo o que temos hoje, projetando as possibilidades, o que queremos, né, em todas as esferas, no que diz respeito ao pessoal, no que diz respeito ao custeio das atividades cotidianas e no que diz respeito ao investimento. E ao longo de 4 anos, que a proposta de autonomia, ela está materializada de 2022 a 2025, os percentuais, e esse percentual que se materializará em 2025 ser rediscutido para ver se a UERN ainda cabe ou se precisa de um novo valor para os anos seguintes, né? E de forma muito responsável, nós vamos representar em 2025 um pouco mais de 3% da receita líquida de impostos. Não é nem toda a receita de impostos, porque se fosse toda a receita de impostos, esse percentual ainda era um pouquinho menor.
né? Então, um pouco mais. Então, assim, para o que a gente entrega, para o que a universidade entrega, enquanto benefício para a nossa sociedade, e que pode entregar ainda mais, né? Que pode entregar ainda mais, esse valor, ele é, vamos dizer, vou usar uma palavra entre aspas, uma pichincha para o benefício que o UERN pode ser É, para o Estado. é Né? irrisório, né? É Se a irrisório. gente for E comparar na assim, contribuição, o que significa esses isso, investimentos, que a grande maioria deles não é mensurável em termos financeiros, mas mensurável em termos de isso, crescimento, de transformação de pessoas, de isso. transformação de sociedade, de qualidade de vida para as pessoas, né? Você está gerando É, conhecimento, que é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. E até para o isso, crescimento cabendo, econômico de uma empresa, de isso, pessoas, né? Porque isso que eu acho que é importante que as pessoas tenham noção. As áreas que abrange são infinitas, né? São as mais diversas áreas dos cursos, da extensão, do planejamento. Então, você está atingindo várias pessoas em vários setores, em várias atividades. E como é que está agora esse trabalho? A governadora assinou, né? Assumiu a proposta, né? Vai isso, colocar em pauta para que seja votada essa. E o que isso. E vem a gente, agora? Como é que fica agora o pronto, projeto da autonomia financeira? a gente já, respeito às discussões, né, a governadora, ela assumiu o compromisso de mandar a nossa proposta de autonomia financeira ainda esse ano, tinha assumido o compromisso de mandar nos primeiros dias, agora, já do mês de outubro. Quando ela esteve aqui, a gente já formou uma comissão que passou 3 meses, 6 meses, me perdoe, discutindo, dialogando, e essa comissão tinha todas as partes da nossa universidade, né, era composta por diferentes segmentos da nossa instituição, bem como pessoas da gestão da UERN, como também da gestão do governo do Estado. E tudo isso foi na perspectiva de chegar a esse percentual, esse valor que faria com que a universidade pudesse respirar, né, sem ostentação, mas de forma sustentável, uma forma que faria com que a universidade é, atendesse, né, em alguns anos, todas as suas carências históricas, né? E isso, queira ou não, vai contribuir sobremaneira para o desenvolvimento da nossa sociedade. E aí, nessa perspectiva, né, nós estamos nesse diálogo de organizar, organizar a peça que vai ser encaminhada para a Assembleia Legislativa, junto com o governo, né, minutar o anteprojeto de lei com os valores, com os percentuais, né? E eu quero acreditar que nos próximos dias já será encaminhado para a Assembleia Legislativa, e aí começará outro trabalho da nossa instituição, né, e das pessoas que defendem a UERN, né, junto aos deputados estaduais, mostrando a importância desse projeto, mostrando que o valor que será destinado, o percentual que será destinado à nossa instituição, é um percentual agradável, vamos assim dizer, agradável para o nosso Estado, que não retirará recursos de nenhum outro ente, porque se costuma muito falar que está tirando da educação básica, que está tirando da saúde, mas não, muito pelo contrário, está contribuindo para que a educação básica e saúde possa ser cada vez melhor, porque a universidade tem potencial para contribuir com essas duas pastas, tem potencial para contribuir com a segurança pública do nosso Estado, né? Nós temos aí excelentes trabalhos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos com essas diferentes E pastas já no nosso contribui, Estado. né, Fátima? E aí já contribui isso, contribui, temos tido parcerias contínuas para formação, né, para discutir planos diretores, para discutir organização de ações, organização de trabalho. Então, tudo isso é um papel que a universidade vem realizando ao longo da sua existência, né? E como você mesmo falou, ao longo dos últimos anos, cada vez mais temos cedido quadros nossos, né, provisoriamente, é claro, para atuar na gestão dos diferentes municípios, inclusive do nosso estado. E ainda digo mais, Tuca, da federação, já tivemos servidores nossos sendo convidados em outros momentos para atuar por suas expertises em determinadas áreas, para atuar
em governos federais, né, em outros momentos. Então, isso mostra o quanto a UERN, apesar de estar no interior de um estado do Nordeste, ela tem sim um potencial humano cada vez maior. Então, nós acreditamos nessa tratativa final de diálogo, que nos próximos dias essa peça do processo chegará na Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza que, conhecendo a nossa Assembleia, conhecendo a nossa legislatura lá, eles entendem a importância e o potencial da UERN para o nosso estado, e especialmente para o interior do Rio Grande do Norte. Vamos agora começar a fazer as articulações, né, conversar com todo mundo e mostrar para que os que ainda não têm esse conhecimento todo percebam a importância que a UERN tem, né, para o Rio Grande do Norte. Fátima, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, né, falar de novo que eu sei da correria, e agradecer muito, né, e acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas têm que perceber mesmo o quanto a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte contribui, né, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte contribui para o desenvolvimento, não só das cidades, mas do Estado como um todo, e principalmente para a transformação e para gerar conhecimento nas pessoas, que é o mais importante que a gente precisa. Eu desejo sucesso e gostaria de colocar o Tuca Viegas Convida à disposição para a gente estar junto com vocês nessa luta para conquistar a autonomia financeira da UERN. Tuca, nós é que agradecemos, né, pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Falar da UERN, a gente ficaria aqui horas e horas falando contigo sobre a nossa instituição, que é a nossa casa desde a nossa formação. Somos pratas da casa, egressas da nossa instituição, transformou a minha vida, né? Fazer igual, meu pai não tinha condições de me botar para fora. Graças a Deus que eu tinha a UERN aqui em Mossoró, para eu poder chegar a um nível superior, né? E hoje estamos onde estamos, né? Fruto do trabalho da gente, mas também da possibilidade que a UERN nos deu. Então, temos um amor imenso por essa instituição. Eu tenho certeza que todas as pessoas que são egressos dela também têm, mais do que nunca, principalmente os egressos constantes, a gente precisa se unir e defender, porque qualquer instituição que transforma vidas, né? E a gente precisa ter como máxima a educação como transformadora de vidas, porque, afinal de contas, é só pela educação que a gente consegue mudar o mundo, né? Então, à disposição, sempre que precisar, né? Estamos aqui, a gente dá uma ajustada na agenda para estar presente, né? E agradeço demais, e pode ter certeza que, se o Tuca Viegas Convida está à disposição da gente, a gente também está à disposição de toda a sociedade norte-rio-grandense. Muito obrigado, Fátima. Você que está acompanhando a gente, aproveita e se inscreve no canal, Tuca Viegas Convida, nosso Pix está aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tchau. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você.